Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Hoje é dia de mais um grupo de estudo no Periscope. Vamos ver hoje um tema muito importante que tem que ser... Oi Daniela, Aline, vamos lá, Luiz Fernando... Paulo Machado, Paulinho, meu amigo, feríssima, que bom ter você aqui. Um tema que é muito badalado pela jurisprudência e a gente tem que analisar com cientificidade, não é? Com compromisso, com dogmática, tá bem? Não é só passar por alto. É claro que eu vou tratar da origem desse princípio, por que ele é aplicado, onde que ele é aplicado e quais são as consequências. Gabriel, recebi aqui várias perguntas do pessoal que faz o curso online, parte geral, e eu vou condensar as respostas. Eu vou condensar as respostas e condensá-las e vou respondendo. Várias perguntas, moeda falsa, aplico, o Supremo, condição da vítima. Então, eu vou pegar as... Em vez de fazer como eu faço sempre toda quarta-feira, no grupo de estudo, dizer, pergunta do fulano de lugar tal, eu vou pegar as perguntas e vou respondê-las todas ao mesmo tempo. Tá bem? Vamos lá. Todo mundo entrando, João Paulo, Manuela, Lisandra, convidem seus seguidores. Vamos ver aqui de forma completa. Esse é um tema muito legal. Gabriel, aplico no uso de drogas? Calma. Ao invés de ficar na ansiedade de perguntar, se preocupe em ouvir que talvez a sua pergunta eu já vou falar, tá bem? Eu vou citar hoje vários acórdãos do STJ, STF, número de informativos, tá bem? Então fiquem atentos. Pessoal de São Luís, um abraço. Para anotarem, tá bem? Não precisa colocar na tela. Isso aqui é um ambiente de estudo. Vamos nos comportar como se estivéssemos numa sala de aula na biblioteca, tá bem? Vamos evitar conversa paralela. Não perca nenhum detalhe. Posso começar? Vamos lá, posso começar. Muito bem, gente. Então, estamos aí com alguns minutos. Já vou começar. Quando eu começar, vamos procurar parar com as mensagens e anotar as questões, porque, assim, na prova sempre cai princípio da insignificância. Tá legal? Muito bem. Por que esse princípio existe? E por que ele surgiu na Alemanha? Hoje eu dei 3 horas de aula para delegado de polícia aqui no Rio, né? Então a voz está meio prejudicada. Por que esse princípio nasceu na Alemanha? Tá sem imagem, tá com imagem. Pessoal, me responda um só. O som e a imagem estão boas? Estão bons? Posso começar? Obrigado. Amigos, Alemanha, muita atenção, não disperse, tá bem? Alemanha, 1963, 64, 65, fim da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que nas 2 guerras mundiais, a Alemanha ficou absolutamente devastada, absolutamente destruída, né? Eu passei uma temporada na cidade de Freiburg para estudar e eu vi fotos daquela época. Ficou destruída a cidade. Assim, só havia muros. Só ficou um prédio em pé, que curiosamente era o prédio onde fica a igreja, perto do centro da cidade, né? E ali perto da Hauptbahnhof. E aí, meus amigos, você imagina, num período pós-guerra, não tem nada a ver com funcionalismo, tá bem? Insignificância, diretamente. Num período pós-guerra, a Alemanha tinha população normal e escassez de bens. Imaginem, a guerra leva tudo, não é? E quando a guerra acaba, o que sobram? Pessoas, não é? E alguma comida e vestuário. E como nós tínhamos
escassez de bens e população, começou a haver disputa por bens. Como era um período pós-guerra, de escassez de bens, entendeu-se que pequenas lesões a bens, disputa por um pedaço de pão, por uma calça jeans, por uma muda de roupa, não mereceriam a atenção do direito penal por conta daquele momento histórico pelo qual a Alemanha passava, absolutamente destruída após a Segunda Guerra Mundial. E aí começaram a perceber que pequenas lesões, em razão daquele momento histórico, não mereceriam a tutela penal. E aí nasceu essa ideia de que o direito penal ele não existe para punir, né? Ele não deve, melhor dizendo, se preocupar com lesões de pequena monta, com microlesões, com lesões não significantes, com lesões insignificantes aos bens jurídicos. O direito penal não tem que se preocupar com isso. Em 64, Klaus Roxen encarregou-se de fazer a construção doutrinária desse princípio. E esse princípio hoje, há muitos anos, ele é ligado à atipicidade material. Ele vai gerar a atipicidade material da conduta do agente. A conduta até pode ser adequada ao tipo penal, mas ela não chega a causar naquele bem jurídico uma lesão significativa, a ponto de justificar a intervenção do direito penal. Ok? E hoje, a jurisprudência e a doutrina são pacíficos em reconhecê-lo. Mas, Gabriel, vamos à questão processual. Incidindo o princípio da insignificância, não sendo hipótese de tipicidade material, qual seria o fundamento de absolvição do réu? O fundamento é o artigo 386, inciso 3, 386, inciso 3 do CPP, ou seja, quando o fato não constituir crime, tá bem? Vamos avançar. Uma questão muito importante é a seguinte: o delegado de polícia, ele pode deixar de lavrar o APF com fundamento no princípio da insignificância? E aí? Pergunta muito boa. Muita gente se faz essa pergunta, mas poucos respondem. O delegado de polícia, ele pode deixar de lavrar o APF dizendo que há insignificância? Ele pode reconhecer a insignificância e, com isso, deixar de lavrar o APF? Amigos, o STJ, não sei se vocês sabiam disso. O STJ, ele tem um julgado de 2010. Esse julgado veio no informativo 441 do STJ. 2010, informativo 441 do STJ. Nesse informativo 441 do STJ, foi julgada, presta atenção para anotar o número, não vou repetir mais de 2 vezes, fala 2 vezes só, atenta para não perder, o HC 154949. Vou repetir, 154949. O relator foi aquele que, na minha opinião, é a maior autoridade em direito penal no STJ. O ministro Félix Fischer. Eu vou resumir aqui, ele é alemão, é assim. Pessoal, vamos parar de mensagem, porque acaba confundindo quem está anotando a nota e olha, confunde, enfim, vamos lá. Repito, isso aqui é um ambiente de estudo. Eu vou destacar os pontos importantes do julgado para você compreender. Vamos lá. Aplicabilidade e insignificância em relação ao furto, vamos lá. Asseverou-se, no entanto, ser impossível acolher... Calma, pessoal. Temos que conviver, temos que ter tolerância. Calma. Vocês são mó barato. Vamos lá. Asseverou-se, no entanto, ser impossível acolher argumento de que a referida declaração de atipicidade teria condão de etc. Enfim. Aí isso é assim.
O juízo acerca da incidência do princípio da insignificância é realizado apenas em momento posterior pelo Poder Judiciário. Então vejam, disse assim: no momento em que toma conhecimento do delito, surge para a autoridade policial o dever legal de agir e efetuar o ato prisional. O dever de agir. O juízo acerca da incidência do princípio da insignificância é realizado apenas em momento posterior pelo Poder Judiciário. O que você entende disso? Você entende, talvez, o que eu entendi quando eu li. Não pode. Não pode, tá bem? O juízo da insignificância, acerca da insignificância, é a posteriori. O delegado de polícia não pode reconhecê-lo. Muito bem. Agora, vamos lá. O último congresso dos delegados de polícia aqui do Rio de Janeiro criou o enunciado 10. O enunciado 10, repito, presta atenção, do último congresso, quer dizer, o primeiro congresso jurídico dos delegados de polícia do Rio de Janeiro, o enunciado 10 diz assim: o delegado de polícia pode, mediante decisão fundamentada, vou repetir, a parte inicial pela força dela, o delegado de polícia pode, mediante decisão fundamentada, deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, justificando o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância, sem prejuízo de eventual controle externo. Gabriel, repete? Não precisa. Você ouviu o que eu falei, tá bem? Foi o que eu falei, foi o que você ouviu. Então, o enunciado 10 diz que pode se reconhecer, tá bem? Sem prejuízo de eventual controle externo. Só para o Rio? Bom, foi um enunciado aprovado no Congresso aqui do Rio de Janeiro, tá bem? O seu examinador para delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro, Bruno Gilabert, diz que sim, e ele é delegado de polícia, o delegado de polícia pode sim deixar de lavrar o APF com base na insignificância. O seu examinador de processo penal no Rio de Janeiro, para delegado, que é o André Nicoliti, também entende que sim, tá bem? Portanto, amigos, no Rio, sim. Agora, se vier uma prova fora do Rio, uma prova do CESP, por exemplo, o pessoal que fará daqui a pouco para a própria delegado de Pernambuco, eu iria com a posição majoritária, Pernambuco, vou falar agora, Camila, eu iria com a posição majoritária, inclusive, sobre a qual já se manifestou o STJ, dizendo que não, tá bom? Um abraço ao Wilton Zucchi, professor de Brasília. Obrigado pela presença, amigo. Eu diria que não. Na prova do CESP, como será delegado Pernambuco ou outros estados, eu diria que não. Por quê? Porque é a posição majoritária na jurisprudência e na doutrina, tá bem? Um abraço também para o meu amigo Marco Dominoni. Obrigado pela presença também, amigo. Agora vamos lá. Vejam vocês. Qual é o fundamento, então, da insignificância? Repararam? Façam a conexão. Pensando comigo, repararam que a insignificância tem fundamento no princípio da intervenção mínima? Porque se o direito penal não vai se preocupar, tá bem? Com lesões insignificantes, ora, isso quer dizer que a intervenção é mínima. A intervenção é tão mínima, tanto é a ultima ratio, que as lesões insignificantes, sequer o direito penal incidirá. Não se preocupa com isso, tá bem? Muito bem, amigos. Visto isso, vamos agora às hipóteses de aplicação da insignificância. Mas antes delas, vou falar moeda falsa, roubo, furto, contrabando, descaminho, tudo isso. Antes disso, a jurisprudência do STF e do STJ trabalha com alguns requisitos que
Hoxie, quando criou o princípio, aprofundou, trouxe a moldura geral, não falou. O STJ e o STF hoje, eles entendem o seguinte: para que incida em significância, tem que estar presente o MARI. O que é MARI, Gabriel? M-A-R-I. MARI. M-A-R-I. Ora, o MARI é o acrônimo dos requisitos. E aí vocês não esquecerão nunca mais. Alguém aqui tem uma amiga chamada Mariana, que chama pelo apelido Mari? Então, a partir de hoje, a insignificância vai ser tua amiga Mari. Tudo bem? Então, o que é Mari? M-A-R-I. M. Mínima ofensividade da conduta. A. Ausência de periculosidade social da ação. R. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. E de inexpressividade da lesão causada. Então, se você guardar o Mari, tá bem? Você nunca mais... O que é Mari? M, mínima ofensividade da conduta. MARI, M-A, o A é ausência de periculosidade social da ação. MARI, o R é de reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. E o I? O I, inexpressividade da lesão causada. Isso em prova oral, você vai nadar de braçada. Numa prova discursiva, onde você tem tempo e espaço, se você citar os requisitos, vai ganhar ponto. Claro que vai ganhar ponto. Eu, examinador, não posso dar a mesma pontuação para quem cita os requisitos e para quem não cita. Evidentemente, quem citar os requisitos terá uma pontuação muito maior, evidente. Agora, na formulação original de Hoxie, não havia isso, tá bem? Então vamos lá. Vamos agora aos casos de aplicação ou não da significância. Eu elenquei aqui o que eu falo lá no meu curso de parte geral online. Ah, Gabriel, eu sou de Recife, sou de Brasília. No site do Curso Fórum, você tem acesso ao meu curso de parte geral completo com mais de 50 horas. Não é dica, é curso com cientificidade, interagindo com vocês, trazendo para o raciocínio. Vamos lá. Primeira coisa. 1. Furto. Aplico insignificância no furto? Aplico, a torta é direito, não tem mistério, toda a jurisprudência aplica, então não percamos tempo com isso. Aplico. Ponto final. Não vou desenvolver porque é o caso mais corriqueiro. 2. Princípio da insignificância no roubo. Aplica-se ou não? Jurisprudência, não. Não por quê? Porque o roubo é um crime complexo. Presta atenção, vamos estudar com cientificidade. É complexo. Ele tem violência ou grave ameaça. Nenhuma violência ou grave ameaça pode ser considerada insignificante de pequena monta. Então, a jurisprudência é pacífica em não aplicar a insignificância no roubo. Aplica no furto, mas não no roubo. Vamos lá. Anotem aí. No que toca ao roubo, ordem de STJ. Eu vou falar 2 vezes, tá bem? Vamos lá. Realmente, quem fica respondendo incomoda quem está prestando atenção. Tá? Porque a pessoa está me vendo na câmera e é para um monte de mensagem, confunde. Vamos lá. Vou falar 2 vezes, você consegue anotar. Não se preocupa com isso, mas calma, temos que conviver em sociedade. Nós somos mais o Robinson Crusoe e o cavalo sexta-feira na ilha de Aborígene. Vamos lá, calma, gente. Vamos lá. Calma, povo de Roma. No roubo, STJ, eu vou falar 2 vezes, tá? Não precisa escrever, não acaba confundindo. STJ, HC 310-298. HC 310-298. Vamos lá. Não precisa ocultar, é só pedir que o pessoal respeita. Vamos lá. Pessoal bacana beça. Insignificância, terceira hipótese. Em crimes contra a administração pública, aplica ou não? Aí começa a complicar. Em regra, a jurisprudência diz que não se aplica. Calma, vou chegar lá. Não se aplica, tá bem? Jurisprudência não se aplica, em regra, a insignificância nos crimes contra a administração pública. Por quê, Gabriel?
Porque o bem tutelado não é um bem, amigos, meramente patrimonial. O bem tutelado é a moralidade administrativa. Então não se aplica. Ah, mas a pessoa no peculato, uma coisa em desuso, tá? O estagiário do órgão público, que é agente público, fins penais, ele imprimiu uma apostila do curso de 10 folhas. Não tem significância. Não é aplicável. E o STJ reconhece a não aplicabilidade. No STJ, anotem. Vamos lá. No STJ, anotem. AGRG. O que é AGRG? Agravo regimental. Vamos lá. AGRG no RESP 195.566. Repito, AGRG no RESP 1.195.566. Tá bem? Mas existem julgados isolados do Supremo que reconhecem sim, tá bem? Reconhecem sim. Mas o que predomina é a não aplicabilidade. E no descaminho aplica? Aí que tá. O descaminho 334A é um crime contra a administração pública, no qual a jurisprudência aplica sem problema e significância, sem nenhum problema. Então, existe alguma exceção, Gabriel, para a posição majoritária do vídeo de jurisprudência, tá? Existe alguma exceção, Gabriel, de aplicabilidade da insignificância em algum crime contra a administração pública? Existe o descaminho, que é a quarta hipótese. Vamos lá. Primeira hipótese, furto. Segundo, roubo. Terceira, administração pública. Quarto, descaminho. Sim, o STJ e o STF aplicam, sim, o princípio da insignificância no crime de descaminho, tá bem? Qual o critério? Valor. Que valor? O valor sonegado de imposto. Não é o valor da mercadoria importada ou exportada. O critério é o valor do imposto sonegado. O descaminho é um crime que tem cunho eminentemente tributário, há nele uma sonegação, você importa o produto de fora e não paga o imposto de importação. Então ele é um crime, gente, eminentemente fiscal, tá bem? E o critério para o descaminho é o mesmo que a jurisprudência aplica lá para os crimes contra a ordem tributária, ok? O Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência da insignificância no descaminho se o valor do tributo sonegado não ultrapassar 20 mil reais. 20 mil reais com base em quê? Portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda. Vou repetir. Portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, ok? Consultem no STF o informativo 739. No STF, repito, consulta informativo 739, tá bem? Pessoal, muito obrigado por pararem com as mensagens. Vocês não têm ideia de como facilita o nosso estudo. Obrigado, tá bem? Vamos lá. O STJ já entende diferente. Para o STJ, o critério para insignificância no descaminho é de 10 mil reais. Por que 10 mil? Sobre isso, no STJ, consulta o informativo 551. STJ, informativo 551. Por que 10 mil, Gabriel? Eles falam 10 mil por conta do artigo 20 da lei. Artigo 20 da lei 10.522 de 2002. Repetindo, artigo 20 da lei 10.522 de 2002. Por que o STJ não se rendeu ao fundamento do Supremo para ir para os 20 mil? Porque diz o STJ, a gente aplica a lei. Uma portaria não tem força normativa para revogar uma lei. Faz sentido, faz sentido. Então vamos lá. É um problema sério. Em prova tem que saber. Segundo o STF, segundo o STJ. Insignificância de descaminho, STF, 20 mil. Insignificância de descaminho, STJ, 10 mil. Tá bem? STF, 20 mil. STJ, 10 mil reais. Vamos em frente, vamos prosperar, como eu falo para vocês em minhas aulas. Qual é o crime que se parece com o descaminho, que até 2013 estavam junto
com descaminho 334? É o contrabando. Aplica-se a insignificância no descaminho? Quer dizer, no contrabando? Não é? Aplica insignificância no contrabando? Aí não. O STF e o STJ não aplicam. Por quê? Porque no contrabando eu não tenho só um crime eminentemente fiscal. Não é? O produto é proibido no Brasil. No descaminho, o produto é permitido, mas não se recolhe tributo. Então, o crime é eminentemente fiscal. No contrabando, não. No contrabando, o agente causa lesão a outro bem jurídico por fazer ingressar no país produto aqui proibido. Então, vamos lá. Hipóteses de contrabando. Importação ilegal de cigarros. A importação ilegal de cigarros configura contrabando. Eu pego muito isso na minha atuação prática, gente. Muito mesmo, tá? Tô cansado. Desculpa a falta de postura, tá? Tô cansado aqui. Muito cigarro do Paraguai e é proibido, tá bem? Então, a importação de cigarro sem autorização é contrabando. O STJ é pacífico, o STF também, e TRFs também, no sentido de que não se aplica insignificância no contrabando de cigarro. Sobre isso, no STJ consultem o AGRG, no ARESP, agravo regimental, no agravo em recurso especial, AGRG no ARESP 330.323. 330.323. Vamos lá. Contrabando de gasolina aplica? Também não. Gasolina vinda da Venezuela, por exemplo. Lá o litro custa 50 centavos. Tá bem? Aplico não. STJ. AGRG no RESP. AGRG no RESP 1.309.952. 1.309.952. Outro. Contrabando. Máquina caça-níquel, né? Também não aplica. O sujeito foi flagrado com uma maquininha caça-níquel. Não se aplica. STJ, AGRG no RESP, AGRG no RESP, agravo regimental no recurso especial, 1.454.562. 1.454.562. Vamos lá. Próxima hipótese. Princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária. Do artigo 1º da Lei 8.137. Aplica-se, sim, mesmo entendimento do descaminho. Mesmo. Valor objetivo, critério, valor sonegado, STF 20.000, STJ 10. Vamos lá. Quer ver outra hipótese? Princípio da insignificância, vai anotando, hein? Tudo isso cai em prova. Princípio de significância e crimes ambientais. Aplico ou não aplico? Bela questão de prova. O STJ e o STF estão cansados de aplicar a insignificância em crimes ambientais. No STJ consultem o AGRG no RESP. AGRG no RESP 1.430.848. 1.430.848. E no Supremo Tribunal Federal, informativo 676, tá bem? Vamos lá. Outra hipótese. Princípio da insignificância e posse de drogas praticado por militar. Insignificância e posse de drogas praticado por militar. E aí? Artigo 290 do Código Penal Militar. A jurisprudência não aplica. Supremo Tribunal Federal não aplica, em razão da relevância da função militar. Vamos lá. Consultem no Supremo o HC 107.688. HC 107.688. Próximo. Princípio da insignificância e crime de moeda falsa. O agente falsifica R$2. Aplico? Não. Por quê?
O bem tutelado no crime de moeda falsa é a fé pública. A fé pública. E nenhuma lesão à fé pública pode ser considerada de pequena monta. Tudo bem? O STF e o STJ não aplicam esse princípio, ainda que o réu tenha falsificado R$5, R$2, não aplica. No STJ consultem. STJ. A GRG no ARESP, agravo regimental no agravo em recurso especial, a GRG no ARESP, 595.323. 595.323. Vamos lá. E STF. No Supremo Tribunal Federal, HC 108.193. No Supremo Tribunal Federal, HC 108.193. Vamos lá. Gabriel, que mais? Peraí. Deixa eu achar aqui. Aplico insignificância no crime de posse de drogas para uso? Sim ou não? Posse de drogas para uso. O chamado crime de uso, mas é posse para uso. O STJ entende que não. Eu pensava que sim. Gente, sempre haverá decisões para todos os lados, mas o que é majoritário é que não se aplica no posse para uso. Tá bem? Por quê? O crime é de perigo abstrato, mas não é por isso. Porque crime de perigo abstrato admite insignificância, mas sim pelo bem tutelado. Assim como na moeda falsa, o bem tutelado era fé pública, um bem de interesse supraindividual, na lei de drogas, o bem tutelado é saúde pública, também um bem de interesse supraindividual. Sobre isso, no STJ consultem o RHC 35072. RHC 35072. Vamos lá. E no tráfico de drogas, hein? Artigo 33 da Lei 11.343. No tráfico de drogas, também pelo mesmíssimo fundamento, a jurisprudência não aplica a insignificância, porque o bem tutelado é a saúde pública. Sobre isso, no STJ consultem o AGRG no ARESP, AGRG no ARESP, agravo regimental no agravo em recurso especial, 330.958. 330.958. Tá bem? Não acabou não, vou acabar em 2 minutos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por pararem com as mensagens. O estudo flui mais, é mais sereno, é mais tranquilo. Isso aqui é um ambiente de estudo, tá bem? Meu periscópio é para isso, é para quem quer estudar. Para quem quer estudar, meu periscópio é para isso. Quem não quer estudar, não assista, tá bem? É para isso o periscópio, a gente com serenidade. Eu falo, você anota, eu repito, eu explico, trago para o raciocínio, tá? Aprofundo. Dei aqui todas as aplicações de significância. Dificilmente, se vier na prova, não vai cair nada que não vimos hoje. Mas não acabou. Calma aí. Pegadinha de prova. O sujeito furtou lá... deixa eu ver aqui. Furtou um pacote de biscoito no mercadinho. Um biscoito que custa R$4. R$4. E aí? Aplica significância? Em tese, sim. Mas e se ele for reincidente? Ah, tá vendo como eu pego vocês na prova? Agora a prova não pega mais vocês jamais. Insignificância e reiteração criminosa. E aí? Como diz a música, todo dia ele vai lá e furta, não é roubo, furta um pacotinho de biscoito. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela faz tudo sempre igual, essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Furta um chocolate, furta um biscoito, furta sei lá, uma resma com 50 folhas. Sabe aquele chamequinho vem sem folhas? Não é? Vamos lá. E aí, pergunto. Reiteração criminosa. Né? Como diz Caminho. Foi preso lá em flagrante porque sonegou R$5.000 de imposto de importação. Mas espera aí. Há notícias que essa é a 6ª vez
Ele já tem 5 lá representações fiscais para fins penais da Receita Federal por fato semelhante. Não viraram ações penais. Mas há indícios de reiteração criminosa. Então vejam, se houver, amigos, reiteração criminosa, a insignificância não é aplicada, tá bem? Se houver reiteração criminosa, a insignificância não pode ser aplicada. O STF e o STJ são pacíficos sobre isso, tá bem? Ah, mas o Supremo, num voto do ministro Barroso, disse que sim. São decisões isoladas, tá bem? Vamos lá. No STJ, dizendo que não se aplica a reiteração, consultem o AG, RG no RESP, agravo regimental no recurso especial 1.483.580. 1.483.580, tá bem? O que mais? No Supremo Tribunal Federal, HC 113.411. 113.411. Meus amigos, muito bem. Alguém perguntou, não falei desculpa. E no porte de munição? Também não. Porque pensa lá com moeda falsa, drogas, o bem tutelado é a saúde pública, bem de cunho, a voz está falhando, supraindividual. Tá legal? Para encerrar, faço uma provocação. Na insignificância, furto, por exemplo, eu analiso o valor da coisa, ou analiso também, crimes militares, acabei de falar, né? Vamos lá. Depois pegar na reprise, mas não aplica não. Posse de drogas por militar. Provocação. Eu levo em consideração as condições da vítima? Furtou uma bicicleta enferrujada, velha pra caramba, valia R$30, R$50, mas era o único meio de transporte. O STJ entende que sim, tá bem? O STJ e o STF, eles tendem a aplicar isso. Ou seja, leva-se em consideração, no furto, por exemplo, não só o valor da coisa, mas as condições econômicas da vítima. Se vierem prova, diga que sim. Entretanto, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu vou encerrar com essa provocação. Não quero impor verdades. Só quero raciocinar com o seguinte. Se eu for, presta atenção, a uma agência do Banco Bradesco à noite, burlar a vigilância e furtar R$100 mil. Tem significância? 100 mil não. Espera aí. O Bradesco, até um tempo atrás, o faturamento trimestral era de 3 bilhões por trimestre. Bom, 3 milhões por trimestre num ano, vezes 4, 12 bilhões por ano. Não é? Algo parecido com isso. O que é R$100 mil para o Bradesco? Nada. Então, é uma provocação, tá? Não quero afirmar nada, nem por verdade. Se eu considerar isso, nesse caso, eu vou aplicar a insignificância para o Bradesco. Do meu furto de 100 mil. Não é? É uma provocação, mas repito, que a jurisprudência tende a, e faz realmente isso, considerar as condições da vítima. Tá bom, meus amigos? Vou encerrar por aqui, tá bem? Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelo silêncio, pela concentração, por pararem com as mensagens, tá bom? São 600, 700 pessoas ao vivo. Muito obrigado, tá bom? Meus amigos, até o próximo encontro, tá? O que mais que eu ia falar? Só agradecer mesmo pela presença e pelo silêncio nesse ambiente de sala de aula. Espero não. Se vier na prova insignificância, não vai cair nada que nós não tenhamos visto aqui, tá bem? Não tenhamos, tá? Ora, no furto qualificado, a STJ fala que não. Por que no furto qualificado não? Porque é mais que provável, tá bem? Pessoal, foi um prazer. Obrigado. Tô cansado desde cedo na rua. Gravei de tarde, dei aula de 6 a 9h15. Vim correndo para casa para não perder o horário, para ser pontual com vocês. Então, obrigado
pela gentileza, pelo carinho de querer estar comigo, tá bom? Até o próximo encontro, um abraço e tchau.